ao parecer da Comissão de Educação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem também. Deputado Flávio Serafim está primeiro no microfone. Então, senhor presidente, na verdade, a gente tem no Brasil já há alguns anos em curso um debate sobre a ampliação da gestão democrática das escolas e fortalecimento da participação da comunidade escolar. Isso tem sido debatido em legislações nacionais, legislações estaduais. Inclusive, hoje, os conselhos escolares já têm algumas funções bastante claras no que diz respeito, inclusive, a determinar o uso de recursos, como, por exemplo, o programa Dinheiro Direto na Escola, que, por lei federal, tem que ter decisão dos conselhos escolares. Então, na verdade, isso passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Educação, foi consensual nas duas comissões. Se tem divergência, eu prefiro retirar o projeto para entender qual é a divergência com as bancadas que estão questionando, para a gente poder aperfeiçoar. Porque esse é um projeto que vai no sentido de um aperfeiçoamento nacional que está tendo na legislação, que busca aprofundar o processo de decisão democrática nas escolas. Repito, tem programas hoje que destinam dinheiro às escolas, que o uso desse dinheiro está condicionado a decisões do Conselho Escola-Comunidade. Então, como a gente já fez aqui algumas vezes, eu gostaria de pedir a retirada de pauta desse projeto para entender com os deputados que estão levantando alguns questionamentos qual é a dúvida, para ver se a gente consegue avançar. Se é a dúvida com relação ao escopo das deliberações, a gente pode, por exemplo, incorporar uma emenda com subemenda, tentando definir quais são os temas que são de deliberação ou não, uma vez que tem deliberado, inclusive, sobre a aplicação de recursos na escola, mas para que a gente não perca o sentido do projeto. Então, minha questão de ordem é solicitando a retirada do projeto de pauta. Primeiro, antes de passar a questão de ordem do deputado Luiz, quero ouvir o deputado doutor Serginho, que só pode ser retirado de pauta o autor do pedido de verificação. Com a autorização, a gente retira a verificação, se ele quiser, e tira de pauta. Para votação, senhor presidente. Ok. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado Luiz, Essa votação. Senhor presidente, para encaminhar. caminhar pelo pessoal, o deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, eu quero pedir a atenção de todos os deputados, todas as deputadas. Primeiro, ressaltar que o projeto está em primeira votação. Então, a gente ainda tem a possibilidade de aprofundar muitas discussões sobre ele. Eu não sabia que tinha divergência sobre esse projeto. Se soubesse, não teria nem deixado que ele entrasse em votação. Porque o objetivo dele é aperfeiçoar a gestão democrática no espaço escolar. Isso hoje é não só coerente com toda a legislação nacional sobre as escolas, como principalmente isso está atrelado ao Plano Nacional de Educação e está atrelado, inclusive, ao investimento de recursos na escola. Como já foi esclarecido aqui pelo deputado Valdec Carneiro, hoje a gente tem leis federais que destinam dinheiro diretamente à escola, prevendo decisão sobre o Conselho Escola-Comunidade sobre o uso desses recursos. Então, se há alguma dúvida sobre o que significa o Conselho ser deliberativo, eu quero fazer um acordo com o conjunto dos deputados que a gente aprove em primeira votação esse projeto e que a gente defina para a segunda votação quais aspectos que o Conselho Escolar pode ou não pode deliberar. A gente já sabe, por exemplo, que por força de lei nacional, ele delibera sobre o programa Dinheiro Direto na Escola. A gente já sabe que ele tem assimilado cada vez mais atribuições. Então, eu quero encaminhar o voto favorável, sugerindo um acordo com o conjunto desses deputados, que a gente realize uma audiência pública sobre o processo de democracia nas escolas, para a gente pensar qual é o papel que o Conselho Escolar pode cumprir e a gente defina melhor quais são os parâmetros do processo deliberativo que os conselhos podem cumprir. Eu acho que realmente seria um retrocesso. Na semana seguinte ao Conselho Estadual de Educação, Congresso Estadual de Educação, quando o Governo do Estado, o Conselho Estadual de Educação, essa casa, movimentaram esforços para garantir a realização do Congresso, para garantir o planejamento democrático da educação no Estado do Rio de Janeiro, a gente acabar dando um passo para trás e derrubar a consolidação da democracia na gestão escolar. Então, o encaminhamento é favorável, com esse apelo ao conjunto dos deputados, para que a gente possa aprimorar o projeto
em segunda votação. A presidência vai fazer a primeira chamada. Nesse momento, nós estamos no momento de encaminhamento. Então, os líderes encaminham. Então, orientando bancada, e um por bancada. Em seguida, eu deixo Vossa Excelência Para orientar. Deixa eu fazer a chamada primeiro, porque tem muita gente para colher. A presidência, em seguida, Vossa Excelência pode orientar. Deputado Alexandre Freitas. Deputado 19 sim, 29 não e uma abstenção. Questão de A ordem. emenda foi rejeitada. Eu retiro a questão emenda de da- ordem. Senhor presidente, a emenda foi rejeitada. Era uma emenda da Comissão de Educação feita pelo deputado Conte Bittencourt, que inclusive já buscava balizar em que o Conselho poderia atuar. Acho que a falta de diálogo Acabou já. leva a isso. Agora, o projeto, por enquanto, que ele ainda tem, é mais forte ainda em termos de ser um projeto deliberativo do que era anteriormente. Mas eu vou retirar o projeto de pauta antes que seja feita a votação das emendas de plenário, porque justamente a gente quer buscar um entendimento. A gente quer aperfeiçoar a gestão escolar. O parecer do deputado Conte Bittencourt, ex-presidente da Comissão de Educação, já era um parecer que buscava balizar e contribuir para o aperfeiçoamento desse projeto. Infelizmente, esse parecer foi rejeitado. Mas antes que a gente passe para a votação das emendas de plenário e do mérito do projeto, eu retiro de pauta e vou sugerir uma audiência pública da Comissão de A Educação para que a gente presidente, possa nós já, deliberar. esse momento é o momento de votação. Já iniciamos as votações. Sim, fechamos. Eu vou consultar o plenário, especial o líder do PSL, se ele concorda com a retirada, porque já iniciamos a votação. Sim, mesmo votou. pelas emendas, mesmo pelo destaque, já iniciamos. Então, Presidente, o entendimento da... Peraí, por favor, deputado. O entendimento é, toda vez que o autor quiser retirar, ele vem aqui, pede para retirar. Quando eu canto, quando começo a discutir e votar, aí já está em votação. Nenhuma vez a gente retirou o projeto, salvo se tem acordo no plenário. Então, vou consultar o plenário, aos líderes. Senhor presidente, já existe um filtro do próprio projeto por intermédio das emendas, que já teriam retirado o projeto de lei anteriormente. Ele retorna para avaliação da emenda de plenário. Então, esse acordo deveria, inclusive, ter sido discutido e buscado no momento da votação. Então, eu entendo que o projeto tem que prosseguir. Esse aqui é o movimento democrático da Casa. presidente, só- Não tendo acordo, Senhor vai presidente, prosseguir o projeto. Só questão de ordem, é que eu me lembre, o encaminhamento que a gente vinha fazendo aqui nessa casa era de que quando o autor queria retirar o projeto de pauta, mesmo iniciado o processo de votação, isso vinha sendo fazendo. Se não é, Não é. para mim é um novo entendimento, só quero que fique Não tem consolidado. novo entendimento. Então, para mim, pode Não ser há que, novo então, entendimento. eu esteja equivocado. Não há novo entendimento. Pode ser que eu esteja equivocado. Sob a minha presidência, toda vez a gente tentou o acordo, toda vez tentamos conversar. Não tem um acordo. Agora, em nenhum momento, mesmo o projeto do governo iniciou a votação, não retiro. Então não há novo entendimento. Infelizmente, não há o acordo, vamos seguir a votação. E eu reitero aqui com o doutor Serginho, qual é o motivo de não aceitar que a gente retire o projeto para reavaliá-lo? Não faz nenhum sentido. A gente retira o projeto, não tendo acordo, a gente vai ter que botar em votação. Mas o que a gente quer justamente é buscar um entendimento, buscar um acordo. Se não tem, tudo bem. Se não tiver acordo, a gente vai para a votação. Eu reitero que é um projeto que está de acordo com a defesa da gestão democrática nas escolas e vou fazer meu encaminhamento. Mas acho que o líder do PSL, ao fazer isso, estabelece um corte com relação aos projetos, que é um corte que eu sinceramente discordo. Na verdade, senhor presidente, quando o presidente do PSOL, o líder do PSOL, fala em corte do projeto, na verdade, a gente está discutindo exatamente o mérito desse projeto. E a bancada, o plenário, na verdade, tem que ser soberano na análise do mérito dos projetos. Usa Sérgio Fernandes, Sérgio Loubac, Subtenente Bernardo, Tiago Pampolha, Valdec Carneiro, Elbert Rezende e Dan Lula. Para encaminhar pela bancada do PSOL, o deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, eu quero mais uma vez encaminhar o voto favorável a esse projeto. É o projeto que traz nova regulamentação aos conselhos escolares. Conselhos escolares são um espaço de participação das famílias no ambiente escolar. É quando estão reunidos professores, estudantes, responsáveis, servidores da escola, para debater os rumos e o funcionamento das políticas públicas na escola. Eu acredito no fortalecimento da escola pública, acredito que a participação das famílias
na gestão escolar é fundamental e acredito que foi nesse sentido que o Brasil veio caminhando nos últimos anos, quando deliberou, dentre as metas do seu Plano Nacional de Educação, a ampliação da gestão democrática nas escolas. A gente acabou de realizar aqui no Rio de Janeiro um Congresso Estadual de Educação que, mais uma vez, reafirmou a importância da democracia e da participação da sociedade nos espaços escolares. Infelizmente, a bancada do PSL, que tem sustentado esse governo autoritário, que dissolveu praticamente todos os conselhos que existiam no Brasil, hoje, com a ajuda de outros deputados, trabalha para derrubar esse projeto. É importante destacar como essa posição contra os conselhos está combinada com o ataque à democracia e à autonomia das instituições. Aqueles que derrubaram os conselhos no governo federal são os mesmos que estão acabando, por exemplo, com a autonomia do Ministério Público, quando o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que não vai dar importância para a lista tríplice. Se não houvesse lista tríplice no Ministério Público, se não houvesse a prática da nomeação do mais votado, a gente não teria autonomia do Ministério Público como tivemos nos últimos anos, com o Ministério Público, por exemplo, atuando contra a corrupção. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem visto como a autonomia da Polícia Federal também tem sido atacada num processo de aparelhamento do Estado e ferimento da democracia. A gente sabe que o governo Jair Bolsonaro quer colocar um superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, deputado Flávio, por favor, para encaminhar a votação, por favor, deputado. Afinado com o próprio governo, para inibir as investigações sobre o próprio filho do presidente, que está encalacrado, não só em denúncias de corrupção, como também denúncias de envolvimento e nomeação de pessoas ligadas à milícia aqui no seu gabinete parlamentar. Então, eu reitero que o que a gente tem assistido no Brasil e o ataque do PSL a esse projeto é um ataque à democracia, é um ataque às instituições. A gente permanece com tranquilidade na luta com quem combate a corrupção, na luta com quem defende a autonomia das instituições, na luta com quem defende a escola pública e a gestão democrática na escola pública. E é isso, fica o desafio para o parlamentar que vier encaminhar pelo PSL, que justifique intervenção na Polícia Federal, intervenção no Ministério Público, dissolução do COAF, todos os órgãos de controle do país sendo dissolvidos para proteger o primeiro filho, Flávio Bolsonaro. Eles atacam a democracia para proteger a família do presidente. A presidência, com todo respeito à bancada do PSL, olha só. Depois eu sou chamado para acalmar o plenário. Vossa Excelência perdeu a votação, tem que respeitar a maioria do plenário. Vossa Excelência, não vou conceder a palavra. Não vou conceder. Vossa Excelência perdeu a votação, depois eu sou chamado para acalmar os ânimos. Porque primeiro a correr é a própria Vossa Excelência das ameaças. É assim, é assim, corre. Eu não corro nem do PSL, então, nem de Vossa Excelência. Presidente, chama a atenção, corta o microfone de parte aqui do plenário, por favor. Olha só. Vossa Excelência atacou a bancada do PSL, atacou, porque perdeu a votação, é antidemocrático. Depois, Vossa Excelência aqui, no final do dia, liga para mim dizendo que foi ameaçado, que fizeram arminha, que prometeram que tem... Portanto, senhor presidente, covarde aqui são aqueles que querem uma escola sem alma. Muito obrigada. Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero destacar o mérito que a gente estava votando. Eu fiz uma modificação com o apoio do deputado Carlos Mink a uma lei do deputado Carlos Mink que estabeleceu o funcionamento dos conselhos escolares no estado do Rio de Janeiro. A minha lei, o meu projeto de lei, em consonância com os debates que têm sido feitos no Brasil inteiro sobre o aprofundamento da gestão democrática nas escolas, ela buscava adequar o perfil dos conselhos escolares para que eles sejam não só instâncias consultivas, mas também deliberativas. Hoje, já há programas federais que injetam dinheiro nas escolas, que têm como pré-requisito a deliberação dos conselhos sobre a aplicação desse dinheiro. Ou seja, já há lei federal prevendo o papel deliberativo dos conselhos, mas não há lei estadual regulamentando esse papel dos conselhos. Então, o que a minha lei faz é consolidar o espaço democrático das escolas. Deputados podem ser contra a escola ser espaço de democracia, podem estar contra o Plano Nacional de Educação, podem estar contra esse debate que a sociedade brasileira vem fazendo.
Mas eu acho que esse posicionamento que a bancada do PSL trouxe para cá, ele é um posicionamento coerente com o que o governo Jair Bolsonaro tem feito a nível nacional, quando, por decreto, quis diluir todos os conselhos que existiam no âmbito do governo federal, sendo necessário decisão do Supremo Tribunal Federal para frear o ataque antidemocrático do governo Jair Bolsonaro ao Estado brasileiro. E acho que isso é parte da crise da nossa democracia. Como é parte da crise da nossa democracia, o aparelhamento das instituições como nunca antes na história do Brasil recente. O que está sendo feito com a escolha do Procurador-Geral da República é um absurdo. Se o PT tivesse feito na escolha do Procurador-Geral da República o que Jair Bolsonaro está fazendo agora, nunca os governos do PT teriam sido investigados da maneira que foram pela Procuradoria-Geral da República. Assim como nunca, na história recente do país, a Polícia Federal foi violentada, como está sendo nesse momento, pelo governo de Jair Bolsonaro. A gente teve no avanço da luta contra a corrupção no Brasil a autonomia do COAF, um órgão de controle externo de movimentações financeiras. O governo de Jair Bolsonaro está diluindo esse órgão e colocando pela primeira vez na história recente que pessoas filiadas a partidos políticos podem fazer parte do COAF. O que é isso? É a destruição das instituições do Estado brasileiro. É a destruição da nossa democracia. Por isso, a bancada do PSL foi coerente quando trabalhou para derrubar esse projeto. Mas eu alerto, senhor presidente, e a todos os deputados e deputadas, esse processo de crise da nossa democracia é um processo perigoso, é um processo claramente com características fascistas. Ou a gente freia esse processo, ou a nossa democracia pode estar em risco. A democracia não acaba da noite para o dia, ela vai sendo maltratada e destruída como está sendo pelo governo de Jair Bolsonaro. É fundamental que os democratas entendam, quando a Rede Globo usa o Jornal Nacional para comparar a política ambiental do Bolsonaro com a política do Lula, Bolsonaro que tem estimulado queimadas, tem estimulado o fim das terras indígenas, tem estimulado madeireiros, o que a Rede Globo está fazendo é normalizar o extremo do absurdo, do fascismo, inclusive antiambiental. Fica o nosso alerta a todos os democratas. E destaco que eu procurei a presidência dessa casa, o Conselho de Ética e a Corregedoria, 3 vezes. Uma, quando um deputado do PSL, numa audiência pública, deu um soco na cara de um estudante. Outra, quando um deputado do PSL, de cima dessa tribuna, disse que o PSOL patrocinava os interesses do crime organizado. Foi eu mesmo, presidente. Que comprove, pelo menos, com uma denúncia, qualquer tipo de relação do PSOL com o crime organizado. Não tem. Diferente do gabinete do Flávio Bolsonaro, que nomeava aqui 2 familiares de um membro de um grupo de extermínio do Rio de Janeiro. Desafio a falar qualquer relação de qualquer membro do PSOL. E a terceira vez que eu procurei a corregedoria da casa foi quando um deputado do PSL encaminhou um ofício solicitando ingressos para o Maracanã, para a concessionária, uma concessionária pública que o deputado do PSL quer ingressos gratuitos. Ele que deveria fiscalizar uma concessão pública, quer se beneficiar privadamente. E a bancada do PSL fica aqui, fazendo galhofa, fazendo brincadeirinha, justificando, é isso mesmo, olha aqui. Para concluir, por favor, deputado justificando. concluir. Então, sempre que eu ver aqui nessa casa uma conduta equivocada, uma conduta desrespeitosa, um tom de ameaça, eu vou acionar as instâncias, as instituições em que se cabe acionar. Não vou permitir que a democracia do nosso país e que o espaço democrático dessa Assembleia Legislativa seja corroído, seja destruído silenciosamente. E, por fim, eu quero citar Darcy Ribeiro, que fez uma frase que é muito importante. Ele disse o seguinte: tentei alfabetizar as crianças brasileiras e não consegui. Tentei salvar os índios e não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar
de quem me venceu. Olhem para essas figuras, olha que galhofa. É essa gente que quer governar o país? Deputado Felipe Paubel. Presidente, chega a ser hilário as declarações da esquerda e os ataques levianos ao PSL, presidente. Isso aqui... Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio. É o projeto do Felipe Paubel que autoriza o Poder Executivo a criar uma escola militar no município de São Gonçalo. Senhor presidente, o parecer é favorável com emenda. Por favor. O projeto do deputado faz referência à criação de uma escola nos moldes da lei Não, senhor presidente, eu até retirei a emenda na versão final aqui do parecer. O projeto 169/2019. ele prevê a criação de uma escola da Polícia Militar nos termos da legislação da criação das escolas militares. Ele tem um parágrafo que é conflitante com os termos da lei, mas, no geral, ele segue essa orientação, que é a ideia da Polícia Militar construir suas próprias escolas, e a gente acha que a Polícia Militar deve ter autonomia para trabalhar a construção das suas próprias escolas, que é diferente das escolas da rede SEDUC. Ok. Por isso, o parecer é favorável. Com emenda. Pela comissão. Não, sem emenda. Ok. Pela comissão. Mas você falou que tinha uma questão num projeto que precisava... Tem um ponto que é conflitivo porque ele estabelece um sistema de distribuição de vagas diferente do que consta na lei original. Mas Vossa Excelência não emendou. Não, mas isso pode ser aperfeiçoado em segunda votação, de acordo com a vontade do autor. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Gil Viana. Deputado Giovanni Ratinho. Deputada Mônica Francisco. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Flávio Serafini. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, deputada Zeidan Lula. Deputado Márcio Canela. Deputada Dani Monteiro. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. De acordo, porque a esquerda não cumpre acordo. Bom, vamos ao expediente final. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Flavinho, 1 minuto, porque a gente tem um orador na tribuna inscrito. Só destacar que o parlamento é a casa do diálogo. Se há divergência, se emenda e se vota. Agora, destempero e ameaça não combina com um comportamento democrático e com decoro exigido pelo parlamento. Passemos ao expediente final. Tem a palavra o ilustre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Senhor presidente, por acaso, aleatoriamente, eu abri o Twitter e esse morador inscrito é o deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, todos aqueles que nos assistem da TV Alerj, eu hoje subi aqui à tribuna para falar sobre o corte de bolsas do CNPq, mas provocado por um aspecto da fala de Vossa Excelência e pela fala da deputada Marta Rocha e pelo debate que a gente fez hoje aqui no plenário, eu quero trazer uma reflexão prévia, que é a reflexão sobre a crise da nossa democracia. A gente vive no Brasil, historicamente, uma democracia
de baixa intensidade, onde uma característica dessa democracia de baixa intensidade é que tanto as nossas elites econômicas se consideram acima da nossa democracia, quanto também boa parte dos nossos poderes políticos também se consideram impermeáveis à pressão e à vontade popular, mesmo os poderes eleitos pelo povo. Não é à toa que a gente tem poder judiciário tão corporativo, tão impermeável a debates fundamentais, por exemplo, como o teto salarial, que existe para a gente no parlamento, que existe no poder executivo, não existe no poder judiciário. Um poder judiciário que não aceita nenhum tipo de mecanismo de controle sobre si, a não ser os mecanismos de controle internos do próprio poder judiciário. E temos poder executivo, poder legislativo, historicamente marcados por escândalos de corrupção, por troca de favores com grandes grupos econômicos, numa perspectiva de apropriação do Estado para interesses privados. E, sem dúvida nenhuma, esse conjunto de mecanismos sempre foram mecanismos que enfraqueceram a nossa democracia naquilo que uma democracia deve ter de mais genuíno, que é a vontade popular pautar e moldar o Estado para que o Estado minimamente corresponda à vontade popular. Por isso, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, porque o exercício da sua democracia nunca se deu plenamente a ponto de moldar o nosso Estado e de moldar a nossa sociedade para que a população tivesse de fato seus direitos sociais garantidos. Aquele momento de maior mobilização, de maior calor na nossa história, de maior calor na nossa democracia, que foi a década de 80, que levou à derrubada definitiva da ditadura, que levou à construção de uma Constituição, conseguiu consagrar na Constituição vários direitos sociais, que essa baixa intensidade da nossa democracia nunca permitiu que se consolidassem de fato. E ao longo do tempo a gente tem tido os governos que, com maior ou menor grau de diferença, na minha avaliação, não têm conseguido ajudar a aprofundar a nossa democracia para que a gente consiga de fato vivenciar transformações estruturais que garantam direitos sociais na nossa sociedade. Mas hoje o que a gente está vivendo é um ponto fora da curva. Hoje o que a gente está vivendo é um governo que, sem dúvida nenhuma, marcha no sentido de afrontar e desfazer minimamente pressupostos democráticos que balizaram a nossa sociedade desde o período da redemocratização. A crise da nossa democracia vivenciada nos últimos anos, ela está tendo como resposta não um aprofundamento da democracia, mas um sufocamento da democracia. Esse é o significado do governo de Jair Bolsonaro. Quando ele, por exemplo, elimina o conjunto dos conselhos de Estado que perpassavam diferentes governos, o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Itamar Franco, boa parte deles governo Collor, governo Lula, governo Dilma. Quando o governo Jair Bolsonaro quer acabar com esses conselhos, é porque ele não quer mais a dinâmica da sociedade civil, uma dinâmica fundamental para a oxigenação da democracia, como uma dinâmica importante no nosso país. Só que não para por aí. O governo Bolsonaro ataca todas as instituições que produzem conhecimento e informação no Brasil. Fez isso com o IBGE, quando o IBGE divulgou índices de desemprego que o contrariavam. Fez isso com a Fiocruz, quando a Fiocruz fez a maior pesquisa sobre o consumo de drogas no país, que contrariava a opinião do ministro. Fez isso com o INPE, uma instituição que nunca na história brasileira recente havia sofrido críticas de natureza partidária ou ideológica, devido ao perfil técnico e do trabalho baseado no conhecimento tecnológico dessa instituição. O governo Bolsonaro massacrou em nome dos seus ataques ambientais. Só que o governo Bolsonaro tem feito isso atacando também a liberdade de imprensa, afrontando as instituições do Estado brasileiro como o Judiciário e como o Ministério Público. Quando o filho dele diz que para fechar o Supremo basta um cabo e um soldado, está colocando o Supremo contra a parede. Está ameaçando os ministros do Supremo que a qualquer momento uma decisão pode não ser aceita.
quando ele submete a escolha do Procurador-Geral da República a um mecanismo de sabatina e desconsidera completamente a existência da lista tríplice, que vem acontecendo no Brasil nos últimos 20 anos, ele está submetendo o Ministério Público à sua vontade. Ele vai além, ele desvirtua o COAF, ele intervém na Polícia Federal, ele desautoriza até o ministro Sérgio Moro, que eu critico muito a sua conduta como juiz, mas que é evidente que o ataque que o Bolsonaro faz ao Sérgio Moro é um ataque que tem o sentido de afirmar o seu poder, que ele cada vez mais deseja um poder autocrata. Eu não tenho dúvida que nós estamos diante do crescimento das características autoritárias e fascistas nesse governo. E aí, deputado Luiz Paulo, eu falo da fala de Vossa Excelência para dialogar com Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que eu também fiz oposição aos governos do PT. Que eu também fiz oposição aos governos do Partido dos Trabalhadores e aos governos que o Partido dos Trabalhadores compôs aqui no Rio de Janeiro, como os governos do PMDB. Mas quando a gente iguala o PT e o Bolsonaro como extremos, como duas faces de uma mesma moeda, a gente está contribuindo para normalizar o que Jair Bolsonaro significa. Porque o PT, com todas as divergências que se pode ter com ele, assim como as divergências que eu tenho com o PSDB, que Vossa Excelência ainda faz parte, são dois partidos que hoje estão dentro dos limites do jogo democrático, mesmo considerando as limitações da nossa democracia. Agora, Jair Bolsonaro e o PSL não. O que eles fazem o tempo inteiro é tensionar os limites da nossa democracia na perspectiva de construir um processo de autoritarismo no Brasil. Não tensiona os limites da nossa democracia para ampliar a participação popular, para ampliar os mecanismos de decisão coletiva. O que eles fazem é o contrário. E fazem isso submetendo o conjunto das instituições brasileiras à vontade do governo. Fazem isso, por exemplo, atacando e sucateando toda a produção de conhecimento. Não é à toa que esse governo, que faz a reforma da Previdência mais cruel, que mais retira direitos da população na história desse país, é também o governo que mais ataca as instituições democráticas e é também o governo que mais ataca os centros de produção de conhecimento. Não só os centros de produção de conhecimento mais abertos à participação da população e ao pensamento da área de ciências humanas, como são as universidades. Ele ataca mesmo aqueles centros de produção de conhecimento mais específicos, como é o caso do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais Brasileiras. Não caiamos no erro de normalizar o avanço do fascismo. Não caiamos nesse erro. Nesse sentido, eu também me senti instigado pela fala da deputada Marta Rocha, que trouxe a questão das milícias como um problema que tem que ser controlado. Essa semana, o deputado Jair Bolsonaro deu uma declaração de que vai fazer um indulto presidencial destinado a policiais que tenham praticado crimes. Citou Eldorado de Carajás, citou Carandiru e citou o episódio do ônibus 174. Nenhum desses episódios tem policiais que permanecem presos, até pelo tempo em que esses episódios aconteceram. Quando Jair Bolsonaro dá essa declaração, o que ele quer, na verdade, é mostrar para a polícia assassina, para aqueles policiais que praticaram assassinatos quando deveriam estar cumprindo a lei, que eles têm sua carta branca. O que ele está fazendo é reafirmar mais uma vez um sinal para as milícias de que elas podem contar, no mínimo, com a complacência presidencial. Isso é muito grave. A gente no Rio de Janeiro vivencia já há muitos anos com o perigo do que significa a atuação de grupos paramilitares. A gente aqui no Rio de Janeiro já vivencia há muito tempo como é fundamental para termos um Estado democrático de direito funcionando, o controle sobre o conjunto das instituições, um controle sobre o governo do Estado, para que ele governe respeitando a lei e não roube do povo como foi feito. Um controle sobre o parlamento, para que ele não se curve aos interesses obscuros e também se corrompa ao poder. Um controle sobre as instituições do Judiciário e sobre o Ministério Público, para que também não se curvem ao poder. E um controle também
sobre as forças de segurança pública para que elas ajam dentro da lei, fortalecendo o Estado democrático de direito e não uma terra de guerra e de barbárie permanentes. É fundamental que todos e todas que têm compromisso com a democracia no nosso país não se deixem curvar diante desse avanço autoritário e fascista do governo Jair Bolsonaro. Essa declaração de que vai dar indulto a policiais que praticaram assassinatos no exercício da sua profissão, mesmo sabendo que esses policiais hoje já estão todos em liberdade, ela não é uma declaração gratuita. Ela é uma sinalização a setores que se aproveitam da farda para agir ilegalmente de que podem contar com Bolsonaro. O presidente deveria fazer o contrário, porque cada vez que ele faz isso, ele sabe que está estimulando essas ações ilegais, como quando ele estimulou as ações contra as terras indígenas, contra as reservas ambientais na Amazônia e colocaram o Brasil na maior crise ambiental das últimas décadas, com graves repercussões internacionais. Então, é nesse sentido que eu quero destacar o ataque ao conhecimento que a gente está vivenciando como parte desse cenário tenebroso e obscurantista que estamos vivendo no Brasil. O CAPES anunciou ontem o corte de mais 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil a partir desse mês. É o terceiro comunicado desse tipo no ano. Ao todo, a CAPES vai deixar de oferecer 11 mil bolsas e não serão aceitos novos pesquisadores no Brasil esse ano. O Ministério da Educação já divulgou nesta tarde que em 2020 a CAPES só terá metade do orçamento de 2019. Cada vez mais, uma queda nos investimentos em educação. E a crise do financiamento da pesquisa afeta também o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que também já suspendeu a concessão de novas bolsas e os atuais bolsistas ainda correm o risco de não receber nem mesmo o mês de setembro. A CAPES e o MEC tratam o novo anúncio como um congelamento e afirmam que a medida não vai afetar quem atualmente já recebe o benefício. Entretanto, apesar de afirmar que as bolsas estão congeladas, a CAPES já admite que elas não serão mais oferecidas nos próximos 4 anos, que é o período de vigência previsto, caso elas tivessem sido concedidas neste mês. A CAPES possui ao todo 211 mil bolsistas, em atividade em todas as áreas de atuação. Desse total, são 92 mil da pós-graduação e o corte anunciado vai representar mais de 3% do equivalente dessas bolsas. Então, de acordo com o governo, essa medida vai representar uma economia de 37 milhões em 2019. Segundo a CAPES, as bolsas têm vida útil de 4 anos e a economia no período será de cerca de 500 milhões. Isso é muito menos do que os mais de 3 bilhões que o governo de Jair Bolsonaro usou para tentar comprar votos no parlamento. É fundamental que a população brasileira, que hoje vê uma economia em crise, vê um país sem perspectiva de futuro, entenda a importância da educação, da ciência e da tecnologia como mecanismos fundamentais para que a gente crie caminhos para superar a crise que afeta a sociedade brasileira, contra o fascismo e a favor do conhecimento da ciência e tecnologia. Próximo orador inscrito é o deputado Rosenberg Reis. Não estando presente, antes da presidência encerrar a